Pessoal, bom dia, tudo bem? Como tem passado esse isolamento? Espero que estejam todos bem. Todos bem. Hoje a gente vai começar um conteúdo um pouco diferente, mas assim de extrema importância com relação à dosagem dos índices férricos na corrente sanguínea. Para mostrar para vocês que, de repente, os índices eles podem ser fundamentais na diferenciação de algumas doenças, de algumas patologias bem específicas. Por exemplo, a gente poderia estar pensando dentro de uma talassemia, dentro de uma anemia falciforme, dentro de uma anemia perniciosa, uma anemia ferropriva, sempre dentro dessas condições, né? Bom, a aula hoje vai ser com relação a essas dosagens, tá? Para que a gente possa entender, eu utilizei esse artigo como base da nossa aula hoje, tá? Ele é um artigo de 2010 e que vou disponibilizar para vocês junto com a aula, para que vocês possam lê-lo e completar os seus estudos, tudo bem? Então vamos lá. Bom, vamos aqui no começo. Bom, então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a patologia clínica, lógico, a nossa disciplina, mas também trabalhando com relação a ferritina, ferro sérico, ferritina e capacidade total de fixação de ferro sérico, de ferro, né? Bom, como eu falei antes, o nosso material de base seria aquele artigo, a Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, tá? De 2010. Bom, alguns conceitos eles precisam ser muito bem claros com relação à dosagem ou na verificação de uma deficiência de ferro na corrente sanguínea. Bom, como está vendo, a gente pode ver aqui, o hemograma ainda serve como base para muitas das verificações das anemias, né? Como diz aqui, ó, a dosagem de hemoglobina e valores de índices hematimétricos são os indicadores que primeiro sinalizam para um quadro clínico de possível alteração do estado do ferro, né? A gente começa a observar aqui, quando coloca-se a anemia com microcitose e hipocromia, essa é a descrição do biomédico com relação ao que se está vendo, tá? Eu não posso, de repente, dizer se isso é uma anemia perniciosa, ou uma anemia ferropriva ou falciforme. Eu tenho que trazer estas informações. E para que eu possa chegar a essas afirmações, eu vou olhar aqui, ó, o VCM, né, no caso, o volume corpuscular médio, ele tem que estar abaixo de 80 fentolitros, e no caso, o HCM, que no caso é hemoglobina corpuscular média, que tem que estar menor do que 27 picogramas, tá? Todas essas características de distúrbio na fase de hemoglobinização pode decorrer de uma deficiência, tá? Deficiência de ferro, mas também outras condições como a hemoglobinopatias e anemias da inflamação também podem estar relacionados a esse quadro de microcitose e hipocromia, tá? Ele coloca ainda aqui que, embora a dosagem de hemoglobina seja amplamente utilizada no diagnóstico das anemias, trata-se de apenas uma medida e de baixa sensibilidade e especificidade, tá? No entanto, essa baixa sensibilidade e essa baixa especificidade, elas só são quando a gente tem elas utilizadas de maneira isolada, tá? Essa baixa sensibilidade decorre do atraso na queda dos níveis de hemoglobina em relação à redução dos estoques de ferro, porque existe uma sinalização, tá? Essa sinalização acontece através da eritropoetina, que nós já cansamos de falar, e a medula, ela sente de uma forma muito rápida, no entanto, ela demora às vezes a responder através da produção de hemoglobina, da produção de eritrócitos, das alterações eritrocitárias. No entanto, o ferro, ele já decorre de uma maneira direta, tá? Seja ela da perda do estoque, seja ela de uma alimentação incorreta, da reposição desse ferro, tudo bem? É lógico que a gente não pode utilizar somente a hemoglobina como um fator de determinação de ferro, de anemias, exatamente como foi dito anteriormente. Assim, outros parâmetros podem também estar associados, como o caso do RDW,
que nada mais é do que uma medida em que vai verificar, no caso, o que? O nível ou a porcentagem de anisocitose, ou seja, a quantidade de alterações com relação à estrutura dessas hemácias, né? E os parâmetros relacionados aos reticulócitos. Essas duas informações fornecem informações sobre o nível de atividade eritropoética na medula, tá? Onde o RDW pode auxiliar na diferenciação entre uma anemia falciforme, uma anemia ferropriva e uma beta-talassemia heterozigótica. Tá? E de que maneira isso poderia ser tratado? Poderia ter sido tratado, por exemplo, na forma da seguinte maneira. Tá? Na anemia ferropriva, as hemácias apresentam-se microcíticas e variam num grau de redução do seu tamanho, conferindo um RDW mais elevado, tá? Do que na beta-talassemia heterozigótica, onde o grau de microcitose, em geral, é maior e mais homogêneo. Como a gente pode ver aqui, então, a anemia ferropriva, em geral, as hemácias microcíticas, elas variam no grau de redução do seu tamanho, tá? Conferindo um RDW mais elevado. Enquanto que, quando comparado à beta-talassemia heterozigótica, onde o seu grau de microcitose, em geral, é maior e mais homogêneo, tá? Para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia, a gente vai estar trabalhando lá na frente um exercício, um estudo de caso, onde a gente consegue ver exatamente essas alterações, tá bom? Só para constar, os valores de referências que vão entre 11 e 14, tá? Lembrando sempre também que um RDW menor do que 11 não tem significado clínico. O significado clínico do RDW são só valores pode verificar aqui nesse pedaço também daquele artigo, existem alguns sinais de deficiência da formação da hemoglobina, que podem ser observados nos eritrócitos circulantes, através da análise microscópica ou do esfregaço. Essa prática, pessoal, ela é muito comum dentro do laboratório de análises clínicas, principalmente porque a gente não pode confiar 100% em uma máquina, tá? Então, todos os resultados que apresentam alteração de RDW, de VCM, HCM, CHCM, a gente sugere que o esfregaço seja realizado, principalmente para que a gente possa ver o que? A morfologia dessas hemácias, tá? Então, no caso, esses eritrócitos circulantes, através de análise microscópica do esfregaço sanguíneo, prática que deve ser encorajada nas suspeitas de anemia, tá? Então, em cima daqueles índices hematimétricos, em cima da hemoglobina, em cima do número de eritrócitos, é importante que esses esfregaços possam ser feitos, tá? Principalmente para excluir outras causas não decorrentes da deficiência de ferro, tá? Tem uma imagem ali na frente que mostra dois esfregaços de pacientes, um com anemia ferropriva e a outra com beta-talassemia. A gente vai verificar, por exemplo, como isso funciona. Mas antes da gente entrar nesse aspecto, a gente tem como observar a microcitose mais acentuadas nas hemoglobinopatias, enquanto a hipocromia é mais evidente na anemia ferropriva. Tudo bem, pessoal? Daqui um pouquinho eu mostro essa lâmina para vocês. Um fator determinante no caso de verificação dessas anemias é a determinação do ferro sérico. O que é esse ferro sérico? É o ferro disponível na corrente sanguínea, tá? É o ferro que está disponível no soro para que ou ele seja estocado, tá certo? Numa forma de ferritina, ou ele vai ser transportado pela transferrina, tá? É lógico que para isso a gente precisa analisar índices de saturação, capacidade de ligação de ferro, enfim, muitas coisas precisam ser observadas. E para determinar a concentração de ferro circulante, este deve ser dissociado da proteína transportadora pela adição de um ácido, tá certo? Esse ácido, no caso, é um ácido chamado ácido valproico, tá? Que vai precipitar a proteína de tal forma em que esse ferro será liberado e a partir dessa liberação a gente vai adicionar um cromógeno que resulta em uma coloração.
Essa coloração, ela vai passar, essa solução, ela vai passar por uma análise, no caso de espectrofotometria, onde vai determinar, no caso, a coloração, ou seja, a quantidade de dissociação, de difração e de absorvância desse material, dessa solução dentro do espectrofotômetro e determinar, no caso, a quantidade de ferro. Tá bom? Essa coloração ela fica mais ou menos de um tom rosa, tá? Para que a gente possa ter uma noção. Tá? É lógico que uma vez que você dosou essa quantidade de ferro, a gente precisa tomar um cuidado maior. Lembrando sempre que a quantidade de ferro ela vai estar sempre relacionada com o ciclo circadiano diário. Como assim o ciclo circadiano diário? Tá? O momento em que nós acordamos, o momento em que nós vamos dormir, o momento em que nós estamos dentro das nossas atividades, tá? Então, dentro daquele artigo, novamente, a concentração de ferro circulante, ele diz que existe sim um ritmo circadiano, sendo mais alto na parte da manhã, principalmente entre as 7 e as 10 horas. Esse 7 e 10 horas, pessoal, ele é uma média populacional, mas isso vai depender muito do ritmo de vida da pessoa. Vamos supor que essa pessoa tem essa concentração de ferro maior nesse período, porque ela tem um horário para acordar em torno das 6 horas da manhã. Mas uma pessoa que acorda às 4 horas da manhã, esse ferro poderia estar oscilando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? E atingindo menores valores perto das 9 horas, tá? Essas alterações, aparentemente, elas não implicam em um erro, tá? No diagnóstico e não diminuem a confiabilidade do resultado. No entanto, a gente precisa estar muito preocupado com as determinações das condições clínicas que podem interferir nos resultados. Como assim as condições clínicas interferirem no resultado, tá? Olha, a gente pode observar aqui que eles colocam processos inflamatórios agudos, crônicos, neoplasia e uma situação pós-infarto do miocárdio, né? Todas essas situações são situações em que os níveis de ferro sérico podem estar reduzidos, certo? Está reduzido. Enquanto que em outras situações, por exemplo, em uma doença hepática, por exemplo, podendo ser uma hepatite, podendo ser uma esteatose ou qualquer outra associação ao fígado, uma anemia hipoplásica, uma eritropoese ineficaz ou uma sobrecarga de ferro pode fazer com que haja essas altas concentrações, no caso de ferro sérico na corrente sanguínea. Tudo bem, pessoal? Se alguém ficar com alguma dúvida, lembrando que vocês têm o meu celular, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Que a gente vai resolvendo conforme as necessidades vão aparecendo. Tudo bem? Um outro parâmetro a ser analisado, no caso, é a ferritina sérica, transferrina sérica. O que seria essa transferrina, tá? Trans vem de transferência, transporte, tá? É uma proteína que dentro das análises clínicas ela vai ser quantificada diretamente por um ensaio imunológico, como por exemplo a imunofelometria, tá certo? O que seria essa imunonefelometria, tá? A imunonefelometria nada mais é do que uma técnica rápida e precisa, tá? O que acaba acontecendo dela não ser utilizada? Exatamente por conta da dificuldade em que as pessoas têm de conseguir a tecnologia, tá? Mas é uma técnica extremamente rápida, extremamente eficaz no diagnóstico da transferrina, mas pouco utilizada, tudo bem? É, o que acaba acontecendo é que a transferrina, como eu disse para vocês, ela é uma proteína transportadora, tá? Então ela fica transportando ferro dos órgãos, no caso, para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea para os órgãos, tá? E fazendo com que haja essa movimentação. O que acaba acontecendo é que a gente precisa entender qual é o significado dessa transferrina como uma proteína transportadora, tá? Às vezes pode estar acontecendo da gente estar com essa capacidade de ligação de ferro à transferrina ou o o TIBC, no caso, a gente conhece dentro da prática das análises clínicas como TIBC.
meio ruim por conta disso aí. Mas a capacidade de ligação, quando essas transferrinas estão sobrecarregadas devido ao aumento de ferro sérico, isso pode ser ruim por conta da quantidade de ferro solto ainda na corrente sanguínea, levando a um quadro de hematocromatose, tá? Fazendo com que haja algumas alterações e possibilidades, inclusive até de destruição de tecidos. Então, não só dosar a transferrina, mas também o ferro sérico, mas também determinar a capacidade de ligação do ferro à transferrina. É uma medida indireta, tá, da transferrina circulante. Só para que a gente possa ter uma ideia, em 100 ml de soro, a transferrina é suficiente para se ligar a 250 a 450 microgramas de ferro. Tá? Com a concentração normal de ferro no soro, é de cerca de aproximadamente 150 microgramas por litro, normalmente a transferina ela satura com um terço desses valores, tá? Então, normalmente a transferrina está saturada em um terço da sua capacidade total, tá? E isso é importante, por quê? Por conta exatamente dessa movimentação do ferro. Não se pode ter 100% dessa transferrina saturada exatamente por é, ferro sérico na corrente sanguínea ou ferro sérico em algum outro local ou ferro em estoque na forma de ferritina, enfim. Todas as coisas elas precisam estar devidamente no seu local, tá bom? Adicionando-se um excesso de ferro, ah, os sítios não ocupados, tá? E esses sítios não ocupados é o que nós chamamos de UIBC, tá? Ou IBC, que no caso são transferrinas não saturadas. O que significa essas transferrinas não saturadas? Significa que essa proteína carreadora, no caso, ainda está livre para fazer esse transporte, tá? E a soma dessas transferrinas, no caso livres ou não saturadas, com o ferro sérico medido representa o que nós chamamos de TIBC, tá? Lembrando o que é o TIBC, no caso seria a capacidade total de ligação de ferro à transferrina, tá? Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, a quantidade de ferro, no caso, o excesso de ferro ou a quantidade de ferro na corrente sanguínea ou no soro, associado a uma condição de transferrina livre, tá? A gente somando essas duas situações, a gente chega ao que a gente tem de capacidade total de ligação do ferro à transferrina. Tudo bem, pessoal? Olha que interessante, ele coloca logo na sequência. Na deficiência de ferro, há um aumento da síntese de transferrina, tá? Cuja capacidade de ligação estará elevada. A gente vê uma situação dessa muito parecida com, por exemplo, uma pessoa com relação às hemácias. Quando uma pessoa vai para alguns lugares com altitudes maiores, a gente percebe uma sinalização positiva para a eritropoese, tá? A mesma coisa acaba acontecendo aqui. Na deficiência de ferro, você tem um aumento na síntese da transferrina, tá? Cuja capacidade de ligação estará elevada, ou seja, não se pode perder ferro. Uma vez que essa transferrina, que esse ferro sérico está diminuindo, a necessidade da transferrina fazer essa ligação e fazer com que ela aconteça, tá? De ser estocada é muito importante, tá? Como acontece na vigência do processo, elevada, havendo uma diminuição na síntese de transferrina, como acontece também na vigência de um processo inflamatório ou um aumento do ferro circulante, como na hemocromatose, tá? Então você tem assim uma diminuição na produção na deficiência do ferro, há um aumento da síntese de transferrina, cuja capacidade de ligação estará elevada. E havendo uma diminuição da síntese de transferrina, como acontece na vigência de um processo inflamatório ou um aumento de ferro circulante. Então, já vamos pensar o seguinte: se eu tenho deficiência de ferro, eu tenho um aumento de transferrina. Se eu tenho uma sobrecarga de ferro, eu tenho o quê? Uma redução da transferrina, tá? Esse aumento de ferro, tá? Também conhecido como hemocromatose,
ele pode estar sinalizando para que a gente dentro da clínica possa verificar essa transferrina diminuída. E nessa situação, tá, a capacidade total de ligação do ferro ela estará reduzida. Por quê? Você até tem um aumento da quantidade de ferro, mas a quantidade de proteína disponível a essa ligação ela vai estar reduzida. Olha que interessante, ele ainda coloca que a gravidez e o uso de anticoncepcionais aumentam a capacidade de ligação, no caso, desse ferro. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente precisa entender que não só a quantidade de ferro sérico e nem o TIBC ou o TIBC, ou a capacidade de ligação de ferro, tá? Elas também precisam ser analisadas de forma a se relacionarem, tá? Então, toda vez que a gente precisa verificar algumas características, uma das principais que eu gosto de verificar, no caso, seria a saturação de ferritina, de transferrina. O que seria essa saturação de transferrina? Nada mais é do que uma relação entre o ferro sérico e essa capacidade de ligação, tá? E essa relação me traz uma informação em porcentagem, tá? Que ela vai variar entre 16 a 50%, tá? Coloca-se novamente aqui que valores inferiores a 16% são indicativos de um déficit de suprimento de ferro para o desenvolvimento das células vermelhas. Tá? A especificidade do teste ainda é limitada, portanto, o ferro, como o TIBC, tem seus valores reduzidos na inflamação. Alguns autores sugerem que a saturação de transferrina é mais útil na identificação da sobrecarga do ferro quando ela está maior do que 55%, tá? Do que na sua deficiência. Ou seja, a gente tem ali um índice, tá? Então, o que a gente começa a observar é que não só de maneira isolada o ferro, mas também o TIBC, quando forma uma relação, pode trazer um dado importante, tá? Que no caso seria essa saturação de transferrina, tá bom? Agora, e a ferritina sérica? Onde que entra em toda essa situação, tá? Embora grandes quantidades de ferritina estejam estocadas nos tecidos do fígado e baço, somente pequenas quantidades estão presentes no soro. E olha a curiosidade, tá certo? A ferritina, como foi dito, ela é uma proteína, no caso, que vai auxiliar na estocagem desse ferro, tá? E que a maior parte dessa ferritina está estocada onde? Nos tecidos do tipo fígado e baço. E uma pequena parte está na corrente sanguínea, ou seja, no soro. Só que essa ferritina circulante, ela é essencialmente livre de ferro, tá? E isso tem uma importância fundamental na determinação da ferritina sérica. O porquê disso? Porque a ferritina sérica é que a sua quantificação representa uma medida precisa do ferro total no compartimento estoque, tá? Para que a gente possa ter uma ideia, existe uma relação que a gente possa comparar e fazer os cálculos, tá? Por exemplo, para cada 1 micrograma por litro de ferritina sérica, nós temos o correspondente a entre 8 a 10 miligramas de ferro em estoque no indivíduo adulto. Tá? Então, com isso, a gente tem uma prospecção, tem um resultado em que a gente consegue viabilizar determinadas atitudes, por exemplo, atitudes que fariam com que o ferro seja reduzido na corrente sanguínea, mas que ele tenha esse estoque ainda para se manter em determinadas situações, tá? Havendo uma sobrecarga de ferro, altas concentrações de ferritina sérica podem ser observadas, tá? Como na hemocromatose avançada, mas não há fases, não nas fases iniciais, onde esses valores encontram-se normais. Ou seja, a gente tem, sim, que altas concentrações de ferro, tá? Levam a altas concentrações de ferritina sérica, exatamente por conta da possibilidade de estocagem. Se você oferece demais, você estoca demais, tá? E isso, no caso, pode ser observado, mas não em fases iniciais. De repente, fazer o acompanhamento dessa ferritina
ela é muito importante. Ou então, de repente, se você encontra uma ferritina um pouco aumentada, a gente precisa entender que isso não está acontecendo há pouco tempo, isso já acontece há um determinado tempo. Por exemplo, doenças hematológicas malignas podem cursar com níveis elevados de ferritina e estão relacionadas com o estado de remissão e recaída da doença. Tá? Então, algumas situações de doenças hematológicas malignas, se você pega aí uma talassemia, se você pega uma leucemia crônica, enfim, essas situações faria com que a ferritina estivesse aumentada, tá bom? E agora a nossa atividade, pessoal. Agora é com vocês, tá? Eu conto com vocês para que vocês possam fazer essa interpretação desse caso clínico que eu também vou enviar junto com o material para que vocês possam imprimir, tá? E resolver eles, seja de forma conjunta com o grupo em que vocês estão, tá? Ou então de forma isolada, tá? Para que a gente possa estar sempre avaliando. Essa atividade ela deve ser postada no Moodle também, para que isso aí possa ser verificado como presença, tá? Uma outra situação é que se você quiser, além de colocar no Moodle, tá, você também me enviar pelo meu WhatsApp, no caso, 16981755048, para que eu possa estar corrigindo um pouco mais rápido caso você sinta necessidade de descobrir as informações, tá? Que essa atividade aconteça, eu coloquei aqui algumas informações, tá? Eu coloquei aqui essa informação com relação à transferrina, ferro, ferritina e capacidade total de fixação do ferro, tá? Coloquei que níveis aumentados estão relacionados à anemia ferropriva, o uso de contraceptivos oral, gravidez, no caso da ferritina, o ferro aumentado pode estar relacionado ao tratamento de anemia com ferro, neoplasias, enfim, todas as informações necessárias para que você possa ter um prognóstico, ou melhor, uma indicação patológica, tá certo? Ou uma indicação de situação, como acontece algumas vezes em casos de gravidez. Outra informação também que de repente você possa precisar são as fórmulas para cálculo do VCM, do HCM e do CHCM, tá? E aqui no caso, uma outra fórmula, aqui ao lado direito, a gente entra em contato com uma outra fórmula, que no caso seria a quantidade de reticulócitos, a contagem de reticulócitos, tá bom? Outras informações, no caso, a gente pode ter que usar em algum momento, se precisar, dosagem de hemoglobina fetal, dosagem de hemoglobina A2, eletroforese de hemoglobina, tempo de sangramento, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, tempo de trombina, fibrinogênio sérico, bilirrubina total, proteínas totais, globulinas, aspartato, alanina, gama-glutamil, fosfatase, ureia, creatinina, ferro, capacidade total de ligação do ferro, presta atenção nesse índice e no de cima, índice de saturação de transferrina, ferritina, tá? E aqui alguns dados hematológicos, tá? Isso em adultos, distribuídos por sexo, né, no caso, com relação aos índices hematimétricos e, no caso, ao leucograma, tá? Então, isso são valores de referências. Podemos também encontrar alguma situação em que nós tenhamos aqui uma criança, tá? Então, a gente precisa estar muito atento com relação ao a idade dessa criança, tá? Desse recém-nascido, dessa criança, para que essas informações não sejam analisadas de maneira errada, tá? Aqui no caso, a gente tem aqui uma contagem, no caso de reticulócitos, né? E o que a gente observa aqui, no caso, não, aqui desculpa, é continuação daqueles dados, tá? Eu só cortei para que a gente pudesse verificar, tá? Para poder ficar melhor na visualização. Aqui outros dados, a quantidade de plaqueta, a quantidade de reticulócitos, contagem de reticulócitos, e aqui um dado bem importante que a gente vai estar trabalhando numa aula especial, a interpretação de velocidade de hemossedimentação. Apesar de ser analisado de maneira isolada, não trazer especificidade nem sensibilidade nenhuma, ela associada a algumas condições, ela pode ser fundamental na diferenciação de algumas patologias, tá bom? E aqui está o caso clínico, tá?
Esse caso clínico vai estar sendo enviado também na forma de documento para que vocês possam ter uma melhor visualização dessa situação. Tá? Aqui tem todos os dados, tá? E aqui as orientações para discussão com a turma, ou seja, como a gente não está com a turma, vai ser uma discussão individual, tá? O que eu preciso que vocês façam, tá? Que vocês, com base em todo o caso clínico, levantem as possíveis etiologias da anemia apresentada pela paciente e sua fisiopatologia. É realmente discutir, é realmente apresentar a fisiopatologia da anemia apresentada. Tá? Uma vez que você teve essa fisiopatologia discutida, eu preciso que você explique os resultados dos exames que avaliam o metabolismo do ferro no contexto da sua hipótese diagnóstica principal, tá? E como é calculado o índice de saturação de transferrina, tá? Essa vai ser uma atividade fundamental para que a gente consiga fazer alguns links lá na frente, tá? E que exames deveriam ser solicitados para esclarecimento diagnóstico? Olha, você é o médico responsável, tá? Então, com base na sua hipótese principal, existe algum exame que você poderia pedir para auxiliá-lo no fechamento de sua conclusão? Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a atividade que eu estou passando pela primeira vez para vocês nesse período de isolamento, tá bom? Outras atividades serão enviadas a partir da semana que vem, da outra semana. Eram 3 casos que eu discuti com uma turma já em sala de aula. No entanto, eu passar os 3 casos para vocês, a gente vai ficar um tempo muito afastado. Então, eu preferi dividir esses 3 casos em semanas diferentes, tá? Para que a gente possa ter um contato mais direto, tá joia? Pessoal, muito obrigado. O que vocês precisarem, vocês sabem que podem contar comigo. E, primeiramente, desculpa essa falta de habilidade com a câmera, com essa tecnologia, tá bom? Fico à disposição para que vocês precisarem, tá bom? Abraços, fiquem com Deus.